o calor do diabo. Isso. Já é, chegou. Ele chegou. Olha, é muito bom escutar Paulo, Caetano e essas questões que têm, de forma direta e indireta, sido o eixo da ação política do partido nesses últimos 20 anos. Mas vou pegar desde a origem do pensamento de Paulo até chegar em Caetano rapidamente. Quando Paulo fala com relação à questão da política e da representação, há uma coisa que ficou de fora, que é a materialização dessa representação na sociedade através da sua base social. Se hoje a esquerda está em crise, e a direita também, mas sobretudo vou falar aqui da esquerda, a esquerda está em crise porque o agente histórico da mudança, protagonizado por nós, evidentemente, a classe operária, ela está deixando de existir, enquanto agente histórico de mudança, no mundo. E isso modifica todo o paradigma sobre o qual toda a nossa ação política estava sendo fundamentada do ponto de vista teórico. Essa é a primeira coisa. Então nós temos política e representação. Em 1848, quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele começa com a seguinte frase: até aqui, veja bem que frase interessante, até aqui a história é a história da luta de classes. Até aqui, até 1848. Ele não quer dizer que vai ser sempre, até porque ele apontava com a diluição das classes e com o fim do Estado. Não é? Muito bem. Ocorre que 100 anos depois, 1950, nós já temos quase que o início do fim daquele tipo de sociedade industrial que Marx viu no Gênesis do Capitalismo. De 1950 para cá, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, transformou de tal forma o modo de produção da economia que as classes sociais, enquanto classes sociais, como paradigmas anteriores, como nós tínhamos, deixaram de existir. Esse é o grande dilema da esquerda aqui no mundo. Porque o que dava materialidade histórica e social à sua prática política está deixando de existir. Então nós estamos nos agarrando aqui a uma ideia. A ideia da liberdade, a ideia da igualdade, né? A essas ideias fundamentais do pensamento político clássico do Ocidente, para buscar na nossa tradição histórica algum viés que aponte para o horizonte possível de futuro. Muito bem. O socialismo, como perspectiva de futuro da política, deixou de existir? Não. Mas mudou a qualidade dos seus agentes. Não é mais uma classe, o socialismo não será mais conquista de uma classe, será conquista de uma sociedade toda. E já não passa mais pelo viés puramente econômico, mas sobretudo através da luta política da cultura. A cultura torna-se o centro, a chave da conquista da cidadania para esse tipo de perspectiva de sociedade diferente dessa que nós vivemos hoje. Ora, quem colocou isso de forma mais clara? Não foi Marx. Foi Gramsci, analisando sociedades complexas, como no caso da Itália, de forte tradição democrática, ao contrário de Lenin, Gramsci trabalhava com a ideia de democratização profunda. O socialismo seria fruto da ampliação da democracia e esta seria fruto de uma conquista de amplos setores sociais. O partido seria hegemônico nesse processo, mas não seria o único. É o que nós estamos vendo hoje. O que a direita e a esquerda estão fazendo, buscando uma dança de salão na qual a música ainda não encontrou o passo certo, não significa dizer que não vai encontrar daqui a pouco. Mas o fato é que, necessariamente para você organizar sociedades complexas, você vai ter que ter composições de diferentes. E essa composição vai ter determinadas qualidades, dependendo da sua composição social. Dependendo de como a cultura e as pessoas apreendem essa cultura, transformada em ideologia, e são ganha para determinadas concepções. Eu acho que essa parte da representação, na análise da crise da esquerda, faltou.
E ela é essencial para nós entendermos o processo que nós estamos passando hoje. A crise da esquerda não é apenas a crise da esquerda, é a crise da política e a crise dos paradigmas políticos clássicos e que nos atinge de chofre. Essa palavra de chofre é bonita. Dá para concluir. É. Concluir de chofre. Concluir de chofre. O que eu mais gosto em Amorim é isso, esse senso de humor. É porque ele tem rabo preso, é que aí termine logo. Com relação ao partido, e aqui eu quero colocar-me contrário à colocação do Paulo, o partido, quando vem a redemocratização em 85, nós estamos vivendo os estertores do fim do socialismo real. Todo o movimento comunista está em crise no mundo. E o PCB não está numa ilha, não está deslizando em camélias. Não, estamos vivendo essa crise profundamente. O grande erro do Partido Comunista não foi ter entendido esse processo. Ele entendeu muito bem. Tanto é que foi um dos poucos partidos no mundo, depois do italiano, que teve coragem de lançar-se à sociedade com uma proposta nova. E aí o PPS surge com uma proposta querendo trazer amplos setores comprometidos com essa luta. O problema não é esse. O grande problema histórico do partido é a falta de uma crítica com relação ao Estado. Desde 22, quando a gente aparece com a grande polêmica, industrialismo e agrarismo. Nós não questionamos o Estado em 30. A Aliança Nacional Libertadora de 35 não questionava o Estado, queria apenas que ele fosse mais eficaz, mais democrático, mas o Estado como Estado era aquele, e era o melhor Estado que se podia fazer, e se podia ter. Então, todo o percurso histórico do Partido Comunista não teve como eixo central a crítica do Estado, mas então somente a crítica da economia. Mas não a crise do Estado enquanto Estado. Esse foi o grande erro histórico do partido. Agora, como Paulo reconhece, como muitos aqui reconhecem, nós fomos vanguarda durante muito tempo na esquerda, antes de 30, e fomos vanguarda da esquerda brasileira depois de 58, depois da Declaração de Março. O partido ele tem um ponto de inflexão, antes e depois de 58. Em 58, quando ele funda que o caminho para o socialismo no Brasil e no mundo é a ampliação da democracia, ele coloca um marco. E é esse marco que até hoje nós estamos perseguindo. O problema é que nós vivemos numa sociedade atrasada, com uma memória histórica de 300 anos de escravidão, com a sociedade civil que inexiste, enquanto organização social que controla e subordina o Estado, ao contrário do que acontece em várias outras sociedades e lugares. Então nós estamos vivendo uma sociedade atrasada. Por isso que nós estamos sempre atrás do que está acontecendo. Mas nós, enquanto instituição, como organização política, estamos à frente, estamos vendo isso com muita clareza. Tanto é que o centro da política do partido hoje é a crítica do Estado, a partir da necessidade da redemocratização do Estado. A reforma democrática do Estado. Esse é o centro da política do partido. Se muitos dos nossos interlocutores não têm sabido traduzir isso com eficácia e eficiência, a culpa é da organização, evidentemente, mas também de uma determinada cultura social que ainda preside e que acha a corrupção uma coisa comum e natural. Não nos esqueçamos que uma das pesquisas que foi feita logo depois do mensalão, 70% da população dizia que se estivesse lá, fazia a mesma coisa. É isso.